Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham de perto e de longe. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos de Campo Grande, também supervisor de nosso estagiário Mailer nas congregações Cristo de Duque de Caxias e Castelo Forte e em Campos Elíseos. Esse é o nosso estudo nesta noite. Nós estamos sempre tomando as terças-feiras, no dia 29 de junho, nós estamos estudando uma nova série falando sobre livretos, materiais da nossa igreja pela Hora Luterana. Portanto, esse estudo ele vem com oferecimento, o apoio da Hora Luterana, a nossa igreja. E o tema que nós trazemos está relacionado com o sofrimento. Por que sofremos? Não queremos ler o material, mas queremos instigá-lo, você, estimado irmão e irmã, para que conheça mais de perto esse nosso material tão importante e que, desejando adquirir esses materiais, possa entrar diretamente em contato com a Hora Luterana e solicitar esses materiais para estudo pessoal e também para compartilhamento. Estamos aqui para fazer Cristo presente para todos. Nós por isso, nesta noite, queremos tomar esses nossos estudos. Bom, aqui presentes, é sempre bom, saudável que nós convidemos o Senhor para estar conosco e chamamos nosso estagiário Mailer para nos dirigir a palavra de início nesse estudo, invocando a presença do nosso Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mailer, a palavra está contigo para nos dirigir em oração. Então nós oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por esse dia fresco, por esse dia agradável que tu nos destes hoje. Graças te damos pelas reuniões, pelo dia de trabalho, por tudo aquilo que tu nos cuidas e estás conosco, nos dando auxílio e sabedoria. Esteja conosco agora, ou envia até nós o teu Santo Espírito a estar conosco neste momento de estudo, para que possamos ainda mais aprender da tua santa palavra. Em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, Mailer. Nós queremos cantar, iniciar esse momento cantando o hino de número 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Nós vamos buscá-lo aqui, enquanto o Mailer vai tocar o hino para nós. Hino 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Tudo que no mundo você tem. Nada vai levar. O amor é o mais importante. Fiz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudará o seu irmão. É bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou a mais
meu inimigo. Como nos amei. O amor que vem da fé do Salvador, da felicidade e paz que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la. O amor é o mais importante de nós, Senhor. Muito obrigado, Mailer. Nós vamos nos preparando então para esse momento de estudo, seguindo aí, como falei, nossa parceria com a Hora Luterana e o tema do nosso estudo nesta noite: por que sofremos? Por que sofremos? Nós queremos pensar um pouco hoje e refletir em cima desse tema. Eu quero passar com vocês um pequeno vídeo que mostra um pouco dessa minha questão introdutória. Primo Levi disse: se Auschwitz existe, Deus não pode existir. Se temos que crer na existência de um Deus, é melhor que ele seja um Deus bom. Bonzinho até. Mas bem lá no fundo, o clamor desta pergunta remete ao padrão da eternidade que Deus colocou em nós. Coisas ruins nos causam estranheza. Carregamos uma memória da perfeição para a qual fomos criados. E de acordo com a Bíblia, este foi exatamente o padrão que Deus colocou no nosso coração. No final da criação, Deus olhou para a sua obra e ficou satisfeito. Houve um momento de plena e total beleza e ausência de dores e de sofrimento na convivência entre Deus e tudo o que Ele criou. Deus criou o homem com o privilégio da escolha, indicando o caminho a escolher e o caminho a evitar. No momento em que o homem escolheu entrar pelo caminho que deveria evitar, construiu assim uma ponte permissiva para a entrada do mal. O sofrimento passa então a fazer parte do mundo já não mais tão perfeito de Deus. Expurgar o sofrimento pela raiz implicaria em exterminar quem o causou. Entre Hitler ou Deus, Primo Levi culpa a Deus. Talvez precisemos realmente culpá-lo. E se precisamos, o façamos de uma vez por todas, olhando para o dia em que Deus permitiu a ação concreta e cabal de toda a crueldade. Nas colinas de uma cidade dita santa, 3 cruzes foram erguidas. Na do centro, pendurado, estava o Filho de Deus encarnado. Todo o sofrimento possível foi então permitido no seu corpo, para que todas as culpas de todos os homens de todos os tempos fossem levadas por ele no madeiro. Se você o quiser, culpe-o. Mas tente fazer com gratidão, porque ele se fez culpado para nos fazer eternamente sem culpas. Apontar Deus como o culpado pelo sofrimento do mundo, precisa reconhecer também que ele, de antemão, já levou sobre si as culpas, não que ele causou, né, mas que nós causamos. E assumiu, quando nós falamos, aí o Mailer talvez pode trazer hoje alguma coisa a mais, quando nós falamos na semana atrasada sobre empatia, né, o uso dessa palavra, que é você colocar-se no lugar do outro, né, assumir a dor e a posição do outro. Talvez para nenhum outro, quando nós apontamos aí, Jesus agiu de maneira empática, dentro da plenitude dessa palavra, dessa atitude, né? Diferentemente do que qualquer um de nós possa entender ou chegar a praticar. Porque ele, de fato, assumiu a nossa dor, né? Ele suportou o abandono que deveríamos experimentar, né? Ele sofreu na sua carne o castigo que nós deveríamos receber.
Então, para não deixar, não permitir-nos abandonados em nosso próprio sofrimento, Deus sofreu em nosso lugar. Olhando então já para o nosso estudo, ele vai perguntar aqui, eu trago para vocês algumas perguntas que são indutivas, né? Você já sofreu muito? Gostaria de ouvir vocês. Aí, né, se você já considera que sofreu muito, quais sofrimentos você gostaria de relatar para nós? Você já sofreu muito? E aí? De repente, né, dando um pontapé inicial aqui para o pessoal se preparar, mas felizmente, assim, eu não sofri muito na vida, a não ser, tipo, um bullying de criança, né? Mas é um sofrimento, né? Por exemplo, bom, por motivos óbvios e pela minha altura, eu era um gigante de 6 anos no meio de crianças de estatura normal, como diria. A altura padrão, né, pastor? Como o senhor diz, né? Então eu era um gigante, então eu era taxado, assim, eram postos nomes, né? Eu não me lembro, né? Mas eu lembro, a única coisa que eu lembro é que a mãe dizia que eu vivia sempre pelos cantos tristes, né? Por que que eu sou grandão? Por que que eu tenho que ser assim? Por que que eu não posso ser normal? Então, acho que parte do meu sofrimento veio daquela época. Mas óbvio que você, quando criança, você não entende essas coisas. Você não raciocina, você não tem na sua cabeça, bom, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo aqui, não. Mas tem uma coisa que não está errada, porque eu estou me sentindo mal. Então, acho que por esse lado, de repente, eu diria que sim, eu já sofri muito. Sem querer tabular, né, mas um ponto interessante, aí eu vou botar do outro lado, eu como, né, até mesmo em outras situações que era chamado, né, e sofria bullying pelo inverso, né, Mário? Você é grandão, eu tenho estatura padrão, né? Mas nesse contexto tem uma coisa que pega muitos outros estereótipos, né? A gente nunca está satisfeito com a nossa aparência, ou talvez, né, não está pleno com o nosso próprio corpo, né? O de estatura, né, mediana, como a minha, né, fica olhando assim, eu queria ser grandão, duvido se mexeriam comigo, né? Se eu fosse grandão como é o meu colega, né? Aí o outro olha, que é grandão, e fala assim, por que eu sou grande assim, né? Ficam mexendo, provocando, né, me intimidando. Aí o outro fala assim, porque eu uso óculos, né, e me chamam de jacaré de 4 olhos na minha época de infância, né. E outros olhariam e falam assim, nossa, usar óculos eu gostaria porque, sei lá, traz um charme. Coisa assim. Muito comum nós vermos, né, pessoas que sofrem por não aceitar ou não compreender a sua qualidade física, a sua condição física natural. Né? E muitas vezes esse sofrimento vai tão longe, de maneira tão profunda, que precisa ser acolhido, tratado, né, com profissionais, né, profissionais de saúde. Né? Então, sofrimento é algo que está presente em nossas vidas e independente da nossa, digamos, comparação, não é esse o fato, né? Mas o quanto eu sofro e esse sofrimento para mim, só eu sei o quanto ele é intenso, né? Ou não. Não dá para a gente medir um pelo outro, né? O sofrimento é diferente de pessoa para pessoa. Pode alguém reclamar, como eu já falei, porque é grande, e o outro reclamar porque é pequeno, né? Alguém reclamar porque tem, né, pouco cabelo e outro reclamar porque o seu cabelo grande não é liso da maneira como ele gostaria. Né? E assim, nós percebemos também nos próprios relatos bíblicos, histórias de pessoas dentro da Escritura que carregavam em si um grande sofrimento. Por exemplo, aqui o exemplo de Moisés. Né? Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 15, vai dizer assim, se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Né? Por que Moisés estava reclamando? Moisés recebeu um lugar e uma posição que muitos ali ao seu redor tinham um desejo, uma certa inveja, um anseio de tomar aquele lugar. Em certo momento, os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão, se levantaram contra ele, falando, acusando a Moisés,
porque Deus escolhia falar só com Moisés e não falava com outros. Né? E eles sentiram inveja e Deus puniu esses irmãos. Ou seja, para aqueles que estavam próximos a Moisés, o seu lugar, a sua posição era algo de destaque e de desejo. Moisés, por outro lado, sabia na sua própria carne, na sua experiência, o quanto era penoso estar à frente de um povo ingrato, um povo rebelde, né? Muitas vezes um povo que não conseguia enxergar o cuidado e a proteção de Deus em resgatá-lo da opressão do Egito e levá-lo à terra prometida. E Moisés, como um ser humano, cansado da sua função, pede: Senhor, se vai me tratar desse jeito, ou seja, diante desse povo aqui, então me mata. Tava cansado do seu lugar. Outro exemplo, Elias. Né? Quem lembra da história de Elias? Elias, em dado momento, chegou e falou: olha, Senhor, já chega. Agora acaba com a minha vida, lá em 1 Reis 19:4. Só para a gente mexer com a memória de vocês, irmãos. Qual foi a situação que levou Elias a se dirigir a Deus dessa maneira? Alguém lembra? Lembro. Eu lembro. Eu sei por que foi. Por que foi, seu Antônio? Com medo da perseguição de Jezabel. O medo da perseguição de Jezabel. Né? E logo antes, interessante, né? Ele havia feito um milagre quando ele chamou diante lá dos sacerdotes de Jezabel, né? E ele falou: olha, façam então aí um altar, e se o Deus de vocês é real, né, que ele vá queimar o sacrifício. Ele fez uma demonstração fantástica aos olhos das pessoas sobre quem é o Deus verdadeiro, né? Quando ele falou: joga água, e jogaram barris de água sobre o altar, e ele orou ao Senhor, e o Senhor desceu fogo do céu que lambeu todo o altar de sacrifício e aquela água. E nisso, né, os sacerdotes pagãos foram, inclusive, mortos ali à frente. Houve aquela manifestação pública. E, no seu intento, Elias pensava: agora sim, Deus manifestou o seu poder, as pessoas reconheceram quem é o Deus verdadeiro e vai haver arrependimento e mudança. E, pelo contrário, Jezabel ficou ainda mais furiosa e ameaçou contra a vida de Elias. E o que Elias faz? Sai correndo com medo, se esconde na caverna, entra em depressão, não quer saber de comer, não quer saber mais de seguir o seu trabalho como profeta, e pede a Deus: Senhor, acaba com a minha vida. Né? Rafael tinha pedido a palavra também. Rafael, pode estar com a palavra. Pastor, mas era em relação a essa pergunta, né, do se já sofreu muito. Bem relativo, né, de pessoa para pessoa, mas o senhor acabou falando depois disso, que é diferente de cada um, né? Estava até conversando aqui com a minha esposa que às vezes a gente costuma até a gente até costuma menosprezar às vezes alguns sofrimentos, principalmente ocorre muito com criança, essas coisas, mas porque não é o sofrimento que estamos passando, né? Então, realmente, né, se já sofreu muito, depende de cada pessoa, né? A gente diminui das crianças, né, achando que por elas não pagarem boleto, elas não... vocês não pagam boleto, não sabem o que é sofrer, não sabem o que... E enquanto para elas tudo é um mundo muito novo, né? E isso, para elas também é um sofrimento grande. Então, a gente estava comentando. Que aí falou como é relativo, né? Como a gente não pode menosprezar o sofrimento do outro. Isso aí. Né? Então, aqui esses dois, mais um. Davi, o extraordinário rei de Israel, falou: o meu coração está profundamente abatido. Né? O Salmo 42:6. Né? Davi viveu muitas situações de vitória, sim, né? Mas ele viveu enfrentamentos em que a sua vida estava por um fio. Davi, especialmente com o rei, né? O rei Saul, que o perseguiu, tentou matá-lo por diversas vezes, e ele teve que, em situações complicadas, ter que se esconder em cavernas, né? Sob o risco de morte. Imagina, você foi escolhido por Deus, era a situação dele, ele foi escolhido, foi lá,
o profeta Samuel foi à sua casa, de todos os seus irmãos, o Senhor o havia escolhido, ele foi ungido. Ele enfrentou um gigante que todo o exército estava correndo, morrendo de medo, né? E ele, com uma pedra, ele derrubou digamos, o maior do guerreiro oponente, e de repente ele se vê fugindo, né, do seu próprio companheiro, do seu rei, aquele que o havia ali colocado do lado, né, por vaidades. E ele percebendo-se agora frágil, né, e limitado. Então, situações de sofrimento, né, ou outras situações que também o próprio Davi sofreu, enfrentou, né, a criança que nasceu de Batseba, que Deus disse, olha, ok, se você está perdoado, você não morrerá, mas a criança que nasce, né, que nascerá dessa relação entre você e Batseba, essa criança morrerá, né? E ele diz os textos que os sacerdotes, os funcionários do templo que acompanharam, né, todo o cuidado com a criança, viram a maneira desfigurada com a qual o rei se colocava, numa tentativa, uma expectativa de que Deus mudasse o seu juízo, né? A perda de um filho, né? Uma dor incalculável. E ele dá essa não necessariamente desse caso, mas ele retrata como um ser humano, como um servo do Senhor, como alguém que promoveu muitas conquistas em nome do Senhor, para a honra do Senhor, também viveu na sua vida sofrimentos. Alguns deles causados por ele mesmo, né? Outros por situações alheias à sua vontade e competência, né? Então o sofrimento ele está comum. A pergunta que vem é: você merece sofrer? E aí eu quero ouvir vocês. Eu acho que antes disso, pastor, antes de a gente passar para isso, eu acho que vale a pena a gente voltar no texto do fim de semana, Lamentações, né? Trazer um contextinho ali, né, pessoal, no tempo de Jeremias, o povo sofrendo por causa dos babilônios, etc e tal. E aí, Jeremias se bota numa situação em que ele lamenta. Mas ele lamenta com palavras muito duras. Às vezes a questão nem era com ele ali, mas ele lamenta olhando pelo povo. E aí... Desculpa, Mário, só para dar um contexto para quem nos acompanha, gente, quem quiser ler esse conceito que o Mailer está trazendo, do texto do Antigo Testamento de Jeremias, capítulo 3. Tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Isso, verdade. Lamentações de Jeremias. 1 a 33. Isso. Obrigado, pastor. E aí ele está ali lamentando no meio, e aí palavras dele são muito fortes, né? Eu falei esse final de semana no culto, disse ao povo, não, olhem só, né? Eu vou trazer aqui para vocês. É importante, versículo 7. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Versículos 12 e 13 de Lamentações 3. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. Olha que coisa pesada, né? Versículos 15 e 16. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Então, ele sofria de um jeito diferente. Pessoas diferentes sofrendo em tempos diferentes por motivos diferentes. Mas, obviamente, daí o resto do texto, o pastor Edson vai passar agora em diante para a gente já não dar um spoiler do final do texto, né? Que aí passa para algo muito maravilhoso. Tá contigo. Mas é interessante, olha só, se a gente ler apenas esse texto, Mailer, né? E é bonito nós, então, aqui expressarmos um princípio importante de hermenêutico, de interpretação do texto bíblico, que nós, quando vemos um texto e ele nos parece complicado, que nós estendamos um pouco mais a nossa leitura, né? Inclusive, a leitura do fim de semana pegava apenas a segunda parte do texto, né? Nós escolhemos ampliar todo o capítulo. E nesse capítulo, essa primeira parte, como você trouxe, é Deus quem fez, né? Todas as ações de sofrimento,
Jeremias, o profeta Jeremias, ele relata de uma voz ativa de Deus. Né? É Deus fazendo, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Né? E aí nos leva a naturalmente fazer a pergunta, então Deus é a causa do meu sofrimento? Né? Por que nós sofremos? Então Deus é a causa do meu sofrimento? Há prazer no coração de Deus em me esfregar ao chão, como ele usa essa linguagem aqui, né? Me esfregar o rosto ao chão, me quebrar os dentes, né? Me deformar, fazer com que o meu sofrimento cause deformidades, né? Provocação, porque, como eu disse no início, perguntas equivocadas nos levam a respostas equivocadas, né? Então nós precisamos entender as perguntas e ele vai dar isso. Não vou ligar spoiler ainda, mas a questão Jeremias tem um propósito ao relatar esse sofrimento, ainda que pareça nesse primeiro momento que Deus é o causador do sofrimento, né? Tem um propósito mais além. Mas vamos lá, a pergunta então, seguindo: você merece sofrer? Obviamente não. Ninguém merece sofrer, independente por que seja. Principalmente se for por time de futebol rebaixado. Mas acontece. Mas, de fato, ninguém merece sofrer. O Rafael pediu a palavra. No meu ver, assim, né? Essa questão do merecer sofrer, como o pastor Mário falou aí, né? Não é questão de merecer, mas acho que é uma consequência do pecado no mundo, de atitudes criminosas, né? Não chega a ser merecimento, né? Mas sim são consequências do pecado, assim como a morte, por exemplo. Muitas vezes, né, a questão é assim, a pergunta precisa ser feita, né? As pessoas merecem morrer, merecem sofrer, né? Olha, não, por que eu mereço sofrer? Eu não sou tão mal assim, né? E aí a reflexão que o autor propõe é: para onde está sendo feita essa pergunta? Né? A quem está sendo feita essa pergunta? Ele diz assim: o problema com o raciocínio acerca de se eu mereço ou não sofrer é que ele está errado. Né? Você sofre não importa o quanto seja bom. O que ele traz antes aqui? Eu só fiz um recorte. Né? Nós olhamos, né, por que você merece sofrer? Você é uma pessoa boa, porque você ajuda as pessoas que estão necessitadas próximo à tua casa. Existem tantas pessoas más, né? Pessoas cruéis, né? Só pegando aqui a semana, pessoas que vão exacerbar a situação, né? Pessoas que cometem crimes, né? E nós olhamos assim, não, esse é muito mais perigoso, esse causou muito mais dano do que outros tantos, né? Que viviam a sua vida de maneira pacata. Então, quem merece sofrer? Né? Entre o cidadão que cumpre suas obrigações civis e aquele que é um fora da lei, que impõe, né, sofrimento sobre outras pessoas, quem merece sofrer? Tá? Então a gente muitas vezes começa a fazer essas perguntas de qualitativas sobre, né, o mérito do sofrimento, né, tomando quem por base? A nós mesmos. A pergunta é: nós somos de fato padrões de justiça, né, ou de bondade suficiente para dizer eu não mereço sofrer? Né? E aí ele vem trazendo aqui: não importa o quanto você seja bom, né, nem sempre você obterá as coisas boas da vida. A lógica do mundo está errada em algum ponto. As pessoas poderão dizer: você não é tão mal assim. Né? E aí mas Deus diz, né? Mas Deus diz: pense melhor. E aí esse é o ponto que vocês já trouxeram. Né? Deus diz: pense melhor. Ou seja, onde é que está o padrão? Enquanto outras pessoas dizem: você não é tão mal assim, Deus diz, lá no Salmo 53, né? Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Tá? Uma leitura que nós estamos, né, fazendo sempre às quintas-feiras, gente. Quem lembra aqui, né, o texto de Tiago. O apóstolo Tiago vai
dizer muito abertamente, muito claramente para nós, assim, no seu texto muito pragmático, né? Se nós nos ocupamos com 99,9% da justiça da lei de Deus, mas tropeçamos em 1%, nos tornamos culpados por todos os outros. Então, não há distinção. Ou o popularmente dito, né? Não há pecadinho e pecadão. Diante de Deus há pecado. Se há pecado, esse é digno, né? É digno. Esse a justiça e a condenação. Se não há pecado, então para esse a redenção. E a pergunta é: eu consigo viver sem pecado? Há justiça suficiente em mim, né? Para me apresentar puro, limpo diante de Deus? Né? Pelos meus próprios méritos, não. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. O sábio autor no livro de Eclesiastes, ele vai dizer isso. Não há quem faça sempre o que é direito e que nunca erre. De novo, é Deus fazendo. Então, Deus se põe no lugar de o justo. E o próprio Jesus, quando questionado certa vez, disse claramente: não existe bom sobre a terra, somente um, e é Deus. Tá? Então, ele é o parâmetro de comparação. Isaías 64:6, todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados como a ventania que nos carrega para longe. Aos olhos de Deus, a melhor pessoa não é tão boa assim. Né? Por sua própria natureza, você age, você pensa, você fala, né, contra a vontade de Deus. Nós, como o Rafael já trouxe, né, na intervenção dele, né, nós olhamos a partir da Escritura de novo, né, o quanto é bom nós estudarmos a Escritura, porque a Escritura ela molda a nossa visão, nossa percepção de mundo. Tá? Então, se nós, de uma maneira sem a Escritura, dizemos, né, muitas vezes tentamos para cima dos outros, né? Eu posso não ser perfeito, mas eu não sou tão mal assim. Olha quantos outros existem pior do que eu. Tá? Como se essa condição nossa de estar ali dentro de um parâmetro de normalidade, né? Dentro, digamos, da maioria se comporta aproximadamente desta maneira, isso nos delegasse um lugar excepcional de mérito, com mérito aos céus, né? E quando nós começamos a estudar a Escritura, o parâmetro muda, porque a régua vai ao nível de Deus. Não sou mais eu, como os fariseus faziam e que o próprio Jesus denunciou. Os fariseus, os líderes religiosos, percebendo pelo estudo próprio, pessoal da palavra, que não eram capazes de cumprir a lei de Deus na sua plenitude, ao invés de se reconhecerem culpados, né, e em arrependimento diário caminharem e instruírem outros também, não. Eles mudaram. Espera aí. Né, para não me sentir mal, eu vou baixar a régua para cá, ó, naquilo que eu faço. Né, e eu agora sou o parâmetro de comparação. Quem quiser ser justo, que aprenda comigo e copie os meus modos. E a palavra de Deus, a lei de Deus, foi colocada de lado. E é onde Jesus, muitas vezes, né, denunciou essa hipocrisia, né, essa religiosidade falsa, porque estava sustentada nos próprios méritos, no seu próprio padrão de justiça, e não no padrão de Deus. Tá? O que é claro, né, diante de tudo isso, você peca. Né? Nós pecamos continuamente. Né? Por contraditório que isso possa parecer, Deus não deseja o sofrimento do seu povo. Por que isso é contraditório? Né?
A própria Escritura, o próprio Senhor fala, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. Tá? Esse é o papo reto do Senhor. Toda alma que pecar, essa morrerá. E a questão é, se Deus, e o Lutero, né, Lutero muitas vezes na sua caminhada de fé, ele, quando olhava para Deus apenas como o Deus da justiça, o Deus da lei, né, falava assim, mas que Deus é esse? Que estabelece um código, uma lei, um padrão que ninguém consegue cumprir. E quem estuda a biografia de Lutero e muitos outros religiosos também, homens monásticos, perdão, percebe o quanto levaram a sério, e tanto mais quanto levavam a sério essa vida de piedade, de sufrágio, de penitência, né? Muito mais sentiam-se indignos diante do Senhor. E aí, em dado momento, ele chegou a dizer, que Deus é esse? Será que ele tem prazer no nosso sofrimento? Olhando para o texto de Lamentações que o Mailer trouxe hoje. Tá? Uma leitura grosseira do texto, uma leitura imediata, impulsiva do texto, sem olhar o contexto maior, tá? Pode nos levar a nos induzir a uma reflexão equivocada. Por mais contraditório que possa parecer, Deus não deseja o sofrimento do seu povo. Né? Por não querer que o seu povo sofra, Deus criou o mundo perfeito. Aí a gente começa a olhar, ou seja, começa a abrir o olhar para o plano total de Deus. Deus cria o mundo, né, perfeito, em paz, em harmonia, e planta no meio desse jardim, cria no meio desse jardim o próprio ser humano como coroa de toda a sua criação. Tá? E dá a esse ser humano uma comunhão e o domínio sobre todas as coisas. Deus não criou o sofrimento. A gente olhar lá em Gênesis 1:31, né? E viu Deus tudo o que havia feito, e viu que era bom. Fez tarde, manhã, né, o sexto dia. Por não querer que o seu povo sofra depois do dia do juízo final, Deus cria um novo céu e uma nova terra, em que não haverá tristeza. Interessante, né? A primeira criação perfeita foi contaminada pela influência, pela ação diabólica de Satanás, né? Pela ação diabólica é redundância, né? Diabólica de Satanás, mas pela ação de Satanás, infectando e disseminando na criação, na primeira criação, o pecado e as consequências desse pecado, que sofrimento, como nós falamos no sermão de domingo, né? Todas as facetas do sofrimento nos apontam para a questão final, a morte, né? Como o cume, né? A culminância do sofrimento. E não apenas a morte física, mas a morte quanto à separação eterna de Deus. O distanciamento total de Deus, que é a condenação ao inferno. Então, Deus não ficou contemplando essa criação que cometeu um erro, né, que se escorregou e diz, vou acabar com tudo e vou fazer algo novo. Né? Não. Ele estabeleceu um plano, né, de restabelecer essa plenitude, essa paz, essa perfeição numa criação que não vai partir necessariamente a um novo homem. Ele vai restaurar aquilo que o pecado contaminou. Tá? Apocalipse 21, de 1 a 4, nos traz essa clareza. Porque, por ser a morte a última consequência do pecado, Jesus morreu em nosso lugar para que Deus nos possa dar uma nova vida. Alguém teria alguma coisa para comentar aqui? Não? Eu tenho. Pois não. Pois não, São Antônio. Não, eu acho que ao meu ver, esse já pelo nome já está dizendo, é o lamento de Jeremias. Eles viviam digamos assim, se regozijando em Israel. Aí passaram a ser escravos, de novo. A gente não pode levar pelo sistema
literalmente falando, de esfregar no 3 de Lamentação e 16, esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes. Pode ser como metáfora também da palavra, não? Essa é uma questão. Não, boa Sim. pergunta do senhor. Myler, quando você fez a tua pesquisa, você chegou a concluir, a definir chegar a alguma conclusão? Se essa afirmação ela é literal ou é uma declaração lírica? Poética? Não, ela não é literal, ela é lírica, né? É uma afirma, é como ele se sente com aquele peso todo. A culpa que ele carrega, a culpa quando ele olha para aquele povo, né? Como ele enxerga a situação, é algo de um poeta, né? Alguém que vê a situação na sua mais profunda dor. Mas não que isso de fato tenha acontecido, né? Não há indícios de que de fato isso tenha acontecido, claro. Porque, muito embora, gente, o profeta Jeremias também foi exilado, né? Ele foi tomado de Jerusalém, ele viu a destruição de Jerusalém e ele foi, segundo as pesquisas que fizemos, né, ele foi levado para o Egito e depois talvez para a Babilônia, né? Mas ele foi tirado da sua terra, ele estava sob um exército inimigo, né? Então, situações assim até pode, ou seja, até pode ter acontecido, perdão, com ele, né? Mas a carta, perdão, o livro de, só terminando, o livro de Lamentações, ele se encaixa dentro de uma narrativa lírica, de uma narrativa poética. Pois não? Eu acho que ele lembrando das comidas boas, antes de ser exilado, e as coisas boas da vida, e chegar a ir para o calabouço, e começar a se lembrar, levou ele a se lamentar, aí escreve palavras duras como essas. Exatamente. Tá? Igual nós, digamos assim, a gente mora num lugar bom, trabalha, tem emprego, aí se muda para outro lugar bem... Se muda, alguém leva, não vai passar necessidade, vai se lamentar também. Isso. E essa é uma das características da poesia, né, Sr. Antônio? Às vezes a gente pensa assim, a poesia vai só nos colocar num paraíso. Não, a poesia ela tem essa habilidade das palavras, o jogo e o uso das palavras, de nos inspirar a imaginação, a visualizar, né, com a nossa imaginação, realmente a intensidade do sofrimento que a alma, né, que conturbava a alma do escritor, a alma do profeta, né? Então, ele vai chegar ao ponto que ele vai trazer um alívio para nós, né? Isso que o Myler trouxe também no seu sermão de domingo, né? Então, seguindo para a parte, digamos, a segunda parte desse caderno, assim, Deus preparou um plano para você triunfar sobre os reais causadores do sofrimento, como nós falamos. Deus não é a causa. Tá? A narrativa de Jeremias, ela, embora traga Deus aqui como o ator, né, desse sofrimento, nós vamos ver mais à frente, não é necessariamente Deus o autor. Tá? Mas quando Deus se afasta, né, permitindo vivermos ou experimentarmos o que é uma vida sem a sua presença, sem o seu cuidado, nós começamos a sentir como o mundo é difícil. Né? Deus preparou um plano, isso aqui. Deus preparou um plano para você triunfar sobre os reais causadores do sofrimento. O pecado, a morte e o próprio diabo. E mandou seu Filho Jesus, que veio ao mundo. Quais foram as ações ou obras de Jesus vindo ao mundo? Nós falamos, aquele vídeo inicial já também nos apontou isso. Para sofrer em seu lugar, açoites e ser cuspido no rosto. Isaías 56. Para ser ferido, castigado também em seu lugar. Isaías 53, 5. Para passar por agonia e sofrimento também em seu lugar. Né? Para dar a vida por você. Para dar a você uma nova vida através da sua ressurreição. Em tudo isso, gente, como nós falamos no início, né? O sentido pleno. Então, essas atividades, essas características de Cristo, né, por fim,
Por Jesus ter feito tudo isso por você, por ter se feito homem igual a você, por ter se tornado ou tomado o seu lugar a fim de pagar o seu pecado, por ter ressuscitado, você pode crer nas promessas dele quando o sofrimento se abater sobre você. Então, é esse ponto que nós estamos chegando agora. Tá? Diante dos sofrimentos que estão no mundo, tá? Deus se move em nossa direção. Ele não contempla parado de maneira estática o nosso sofrimento, mas ele assume o nosso lugar. Tá? Ele é o nosso substituto. E ele pode dizer assim, não, mas é fácil falar para quem está de fora. Não é isso que a gente costuma dizer? Né? Ah, eu sei, imagino quanto você esteja sofrendo. É fácil falar para quem está de fora. Deus não permite que nós lhe dirijamos esse discurso, porque ele se colocou dentro. Embora não tivesse nenhuma necessidade de colocar-se em nosso lugar, ele se colocou dentro, no nosso lugar. Ele assumiu a nossa dor, né? Ele assumiu a nossa cruz. Ele foi, de fato, o substituto das nossas aflições. Mailer, gostaria de falar aqui alguma coisa acerca de Jeremias? Acho que é o versículo 21 e 22, interessante, agora entraria nesse ponto. Mailer, está me ouvindo? Eu acho que o pastor Mailer apareceu aí, que ele entrou na sala de novo e saiu novamente. Acho que deve ter caído a internet dele. Imagino que sim, tá tudo bem. Então, deixa eu ver aqui se eu já avanço, se eu volto para cá. Ele está com um problema lá, que está chovendo na casa dele, né? Isso, deixa eu voltar aqui. Voltando então, gente, vocês estão aí, se por acaso estiverem aí com o texto de Lamentações 3 aberto, os versículos 21 e 22, ele faz essa guinada. Por que que Jeremias vem retratando de maneira tão vívida o seu sofrimento? Lembrando que esse sofrimento é de ver não apenas ele longe da sua terra, não apenas o templo que representava a presença de Deus, o cuidado de Deus ali em Jerusalém ser destruído, mas ver também seus patrícios, né, seus irmãos, serem desolados da sua terra. E lembrando, né, Jeremias, ele se compadece tanto do seu próprio povo, ele é chamado entre os estudiosos como o profeta chorão. Né? Profeta chorão, porque ele lamenta, padece a dor do outro, né, do seu próprio povo. Mas aí no versículo 21, quando ele traz toda essa narrativa para que o povo também pudesse lê-lo em tempos posteriores, ele vai dizer assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? Isso, 21 e 22. O que é interessante nessa fala de Jeremias, meus irmãos, é que no seu sofrimento, o Sr. Antônio resgatou isso de maneira rapidinha, assim, quando ele diz, a gente, quando está num lugar ruim, nós voltamos a memória para lugares que agora, nesse contraste, são bons, ou foram muito bons. Né? Nos aponta, muitas vezes, para enxergar, como muitas vezes assim, no sofrimento, estamos atordoados e invadidos pensamentos negativos de fracasso, de perseguição, né? Eles se tornam muito mais intensos na nossa memória e em nossa perspectiva. Nós incorremos no risco de sucumbirmos no desespero por contemplar demais o sofrimento, contemplar demais a tribulação, contemplar demais os dias tortuosos. Qual é a dica que Jeremias nos traz aqui? Busca na memória o cuidado, o resgate de Deus em outras situações da sua vida. Vou pegar mais uma fala de vocês. A Rayane trouxe, né? Às vezes nós agimos mal com o sofrimento das crianças porque dizemos, né, inferimos que eles não sofrem tanto porque eles não têm as obrigações que nós temos. Mas para eles, por serem tão pequenos
esses sofrimentos são, muitas vezes, em situações assim, o primeiro impacto, a primeira experiência de sofrimento nas suas vidas. E eles não têm nada para comparar. Né? Eles não têm essa memória de experiência de resgate, de cuidado de Deus. Por que muitas vezes algo que assola tanto uma criança, um adolescente, é o que nós estamos vivendo nesse momento, nesse tempo de pandemia, jovens, adolescentes, com todo o vigor de vida, olham para frente e dizem, não sei o que esperar. Não tenho esperança pelo amanhã. Se não vejo esperança no amanhã, dou cabo da minha vida hoje. Aí diz o vovô e a vovó, né, tão novinho, não viu o que são dias difíceis. Né? Por isso, que você está sofrendo, está chorando, aí eles dizem, ai meu filho, você não sabe o que é viver. Lógico, a experiência, o acúmulo de situações de sofrimento. E, ligadas a isso, né, também a experiência do cuidado, do resgate, da presença de Deus em meio aos dias difíceis, né, isso torna esse indivíduo mais forte, mais preparado para situações parecidas. Né? Então, o que Jeremias está fazendo no texto é dizer, nas horas de aflição, nas horas de sofrimento que estamos vivendo, ele não faz juízo, né? Mas ele fala assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é que Deus é misericordioso. Ainda que o sofrimento hoje seja intenso, né? Deus já mostrou que ele tem um cuidado por mim e que ele é fiel na sua palavra e como já fez no passado, ele pode me resgatar, me cuidar, me amparar na situação que eu vivo hoje. Como eu não estou vendo vocês aí, gente, se estão pedindo palavra ou não, eu vou perguntar. Alguém tem algo a acrescentar aqui? Não. Por enquanto, não. Obrigado. Aí quem puder ir olhando já vai me ajudando, né? O problema do sofrimento, né? Muitas vezes Deus pode usar o sofrimento com alguns propósitos bons, né? Algumas coisas, alguns propósitos, digamos, de ajuda. Para ajudar, um perito cirurgião realiza delicadas operações no corpo de pessoas. E ele poderia dizer, isso vai doer, mas não vou te prejudicar. Deus pode permitir que você sofra, a fim de que você melhore, mas jamais permitirá que seja destruído. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, na segunda carta aos Coríntios. Em meio às perseguições que eles estavam sofrendo, não apenas ele e os líderes, mas também a igreja, diante da perseguição dos judeus, do Império Romano, ele vai dizer isso. Né? Nós sofremos aflições, mas não somos abandonados, deixados de lado. Né? Deus nos guarda, ainda em meio a aflições. Né? Deus usa o sofrimento para ajudar. Deus usa o sofrimento também para advertir. Alguém gostaria de ler? Só enquanto eu tomo uma água. Esse texto aí, para advertir. Deus usa o sofrimento para advertir. Dona Rosária. Para mim não está abrindo, pastor. Está muito pequenininha a letra. Eu não estou conseguindo fazer que a tela fica maior. Desculpa. Então eu leio aqui. Aqui. A gente consegue ler aqui. Tô. Obrigado. Eu posso ler? Bom, pastor? para divertir. Ela quer ler? Pode ler. Para divertir. Pais foram vistos sacudindo e dando palmadas no seu filho pequeno. Violência contra a criança? De forma nenhuma. Acidentalmente, a criança havia engolido pílulas para dormir e os pais usaram esse recurso para mantê-la acordada. Se dormisse, ela morreria. Deus pode permitir que você sofra para livrá-lo de um perigo maior. Quem já experimentou isso? Já viveu uma situação assim? Como com seus pais. Eu vou contar uma historinha, né? Quando
há uns 5 anos, quase 6 anos atrás, né? Quem já me conhece mais de perto, conhece meus filhos, o caçulinha, o Isaac, né? Ele tem muita energia e ele teve um desenvolvimento motor mais rápido do que o desenvolvimento de fala. Uma coisa que faltava nele, em meio a esse desenvolvimento, era o item medo, né? O medo ele é importante para a preservação da vida. Sabemos disso, né? Tem uma função pedagógica existencial, o medo. Só que o Isaac estava com 1 ano e pouco, já andava, né? E nós fomos acho que a primeira ou segunda vez, fomos num parque nas férias de janeiro, um parque aquático. Tinha uma piscina, né? A piscina não era muito grande, era para a família, então tinha mais ou menos 1,20 m, talvez, né? Só que o Isaac era bem menor que isso. E aí, quando ele entrou na água, ele gostou da água e tal, botava ele em cima na parte de calçada, né? De piso, da beira da piscina, ele não queria ficar naquela borda. Então ele corria de imediato para a água, né? Citando aquela imagem de Cristo, né? Achando que ele poderia caminhar sobre as águas também, né? E do jeito que ele vinha, ele corria sem a menor preocupação, sem a noção do risco de vida que ele estava sofrendo. E aí eu lembro que a gente tentava várias vezes, e eu falei com a minha esposa, falei assim, eu vou deixar esse menino tomar um caldo, né? Para ele poder ter noção do risco, né? E eu fiquei olhando, e eu ficava ali perto dele, e ele não tinha jeito, eu botava ele lá, e ele corria. Em certo momento eu botei ele em cima, e eu fiquei na água, né? E ele corria, e ele caía na água, e eu deixei ele tomar um pouquinho d'água. Só que nesse momento, as pessoas que estavam ao redor da piscina, que não entendiam o contexto, começaram a me olhar torto, estranho, e se aproximar de mim, né? Até o momento que a minha esposa chegou para algumas mães e falou assim, não, a gente precisa fazer isso porque o menino está se afogando e se a gente não estiver perto, ele vai correr um risco maior, né? Então, muitas vezes, a gente, por um intento de cuidar, de preservar, acaba tomando certas atitudes, ou seja, causa sofrimento. Sim, ele bebeu água, cuspiu fora ali, beleza, mas para a gente evitar um problema maior mais à frente, né? Estando distante, ele se jogar na piscina sem a nossa presença e incorrer o risco de fato morrer, né? Então, para que da próxima vez que o senhor falasse, ele falasse assim, opa, meu pai está certo, vou me afogar. Exatamente, né? Então, um certo modo, a gente pode dizer assim, é um sofrimento assistido no intento de advertir de um mal maior, né? Então, Deus pode muitas vezes nos se afastar, e a minha leitura em Lamentações, né, na história de Jeremias, do povo de Judá, isso aconteceu em muitas situações, mas especificamente isso aqui aconteceu com eles. Deus se afastou e diz, eu vou permitir o sofrimento por um momento, para que vocês entendam o que é ser um povo sem o meu cuidado, que eles de antemão desprezavam, desdenhavam, né, estavam namorando ídolos, cometendo idolatria, abraçando outras confissões, né? E Deus mostra que Ele é um Deus que cuida, sim, mas também, ou seja, para valorizar, como o senhor Antônio mesmo colocou, para valorizar um Deus presente, um Deus que cuida, Deus mostra o seu valor quando Ele se retira. Ele se afasta um pouco, né? E é claro, porque Deus vai dizer mais à frente, não necessariamente com Jeremias, mas Ele vai dizer mais à frente quem iria vir, quem iria retirar o povo, quem iria resgatar de novo esse povo em nome dele, do domínio babilônico, e trazê-los para Jerusalém e construir a cidade, né? O Império Persa acaba fazendo isso, né? Era um povo pagão, mas que Deus utilizou para mostrar o seu cuidado, para mostrar o seu poder na vida desse povo de Judá. Deus usa o sofrimento para fortalecer, né? Rafael, pode fazer a leitura, por favor? Vendo uma mariposa lutando para se libertar do seu casulo, uma pessoa tomou uma tesoura e só um segundo que tá aqui, tá? Uhum. A minha imagem acabou ficando por cima do... E cortou os fios. Isso. Peraí. Tá realmente... consegui. E cortou os fios que ainda prendiam, a fim de acabar com o seu esforço e tornar-lhe a saída mais fácil. O resultado foi que,
Por falta daquele esforço para sair do casulo, as asas da mariposa nunca se desenvolveram, e ela teve que passar a sua curta vida a rastejar em vez de voar. Deus pode permitir que você sofra para que, ao lutar, a sua fé nele e no seu poder de ajuda se torne mais forte. Bom, essa história acho que é conhecida de vocês. Quem já conhecia? Eu conheço. Ah, já conhece, né, Vladimir? Então, essa história ela é muito importante. E, Vladimir, eu vou usar, por exemplo, se você me permite, né, a sua condição de filho e família, né? Muitas vezes, não sei o caso, talvez não seja, né? Mas muitas vezes os pais, né, por excesso de amor, dizem assim, não, eu passei uma adolescência, uma infância difícil, né? Eu tinha que fazer isso, por exemplo, eu mesmo, com 10 anos, eu vendia leite de casa em casa, com 12, 13 anos, eu cumpria lá, ajudando meu tio numa banca de pastel, estudando à noite, ou seja, tinha, né, os meus desafios, né? Talvez algum pai vai dizer assim, não, mas eu vivi uma infância difícil, tinha que trabalhar e estudar. Não quero impor isso ao meu filho, né? Não vou colocar essa tarefa ou esse desafio, esse sofrimento, né, para cima dele. Vou deixar que ele, enquanto quiser estudar, vai estudar. Ok, estudar também é esforço, também exige disciplina, né? Mas às vezes por esse excesso de zelo, alguns pais acabam impedindo seus filhos de terem experiências que, em última instância, os ajudariam a fortalecer o caráter, a saber sair de situações difíceis, né? Que a própria condição de viver no mundo impõe. Aí se tornam... Qual o problema? Ou seja, no início teve amor, teve cuidado, teve zelo. Colocou uma redoma em volta. Né? Aí essa pessoa se torna um adulto. Vamos lá. Papai, mamãe, sei lá, fatalidade, a vida, o curso da vida, né? Não está presente. Né? Aconteceu alguma intervenção, alguma situação. E agora? Ele precisa ser autônomo, saber cozinhar, lavar, cuidar da casa, procurar trabalho, saber conversar com outras pessoas, saber se portar tanto em situações de hierarquia, de pessoas que estão subordinadas e pessoas que estão acima, né? Em termos de responsabilidade. Essa pessoa não sabe, é um adulto e não está preparado para a vida adulta. É como uma borboleta que no intento de evitar um sofrimento, de evitar um desafio, um esforço, né, agora se encontra um adulto com as asas que não voam. Né? É verdade. Até minha mãe e meu pai falam, aprende com a gente agora, porque o dia que a gente faltar, a gente não vai estar mais aqui para ajudar. Isso aí. Né? Então, a gente reaprende de novo, né? Agora eu vou trazer. A gente reaprende de novo o valor, por exemplo, quando uma mãe dedica um tempo e fala assim, filho, lavar a louça não é assim, é desse jeito, é daquele jeito, né? Filho, olha, não se põe o arroz antes do tempero. Vão aprender a cozinhar, vão aprender a fazer um bolo, vão fazer alguma coisa dentro de casa. Que a gente, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que aprender essas coisas? Porque faz parte de dos itens básicos da nossa vida. Né? E aprendendo coisas mais simples para que mais à frente nós possamos também executar coisas mais complexas. Né? Olha que coisa interessante. Né? Nós começamos a entender o sentido dos desafios que os nossos pais muitas vezes nos impõem em casa. Né? E quando a gente já está maduro, vai casar ou, né? Por exemplo, o próprio Myler está aí sozinho, morando numa casa, tendo que dar conta da casa, das coisas que todas ao redor, cuidar da igreja. Né? Se ele não tivesse sido desafiado antes, hoje ele estaria passando dificuldades. Né? Então, quanto isso nos prepara de fato para uma vida adaptada. Né? Deus também pode permitir-nos passar por situações difíceis, sofrimentos de um modo geral, né? Para nos tornar fortes, para enfrentar a vida de cabeça erguida. Faz sentido para vocês, irmãos? Entendi. Que bom. Vamos lá. Lidando com os sofrimentos, então, a maneira de Deus. Estamos chegando à parte final do nosso estudo. Né? Para lidar com o sofrimento, Deus diz, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. O que significa aqui essa afirmação, gente? O Senhor os livra de todas. Significa, por acaso, que Deus não nos permite a experiência?
Acredito que exatamente aquilo que o senhor estava falando, né? Que é a ideia de ser não superprotetor. Dar essa experiência ao filho para que ele possa aprender com ela e crescer com ela, né? Para que ele possa ter essa experiência, essa vivência, mas ainda assim ele não vai ser destruído por ela. Exatamente, Rafael, muito obrigado. Né? Tudo que nós viemos discutindo, né, refletindo até aqui, né, não significa porque alguém que olha assim, mas como se Deus, né, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. Não, se eu estou vivendo, primeiro, ou eu não sou bom o suficiente para Deus olhar para mim, e aí a gente incorre lá naquele primeiro problema que nós falamos, né, merecemos sofrer, ou segundo, né, Deus então não cuida, porque se eu estou enfrentando uma situação agora, como é que ele me livra? Não, ele me permite experimentar sofrimentos, né? Mas ele não me deixa sozinho nessa experiência. Ele se coloca do lado. Né? O próprio Jesus fala isso no final do texto de Mateus, capítulo 28, de nos acompanhar. Né? Ele nos acompanha através do Espírito, ele nos acompanha através da igreja, da comunhão dos crentes. Ele está presente conosco em nossos sofrimentos e nos dá livramentos, nos dá força e suficiência. Quando o rei Davi, não sei se é um dos textos que está previsto, mas não o rei Davi ressalta isso no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, aflições, provações, sofrimentos. Não tenho medo, por quê? Não é que eu sou excepcionalmente corajoso, forte. Não. Nós vimos ele falando lá há pouco que ele estava em situações de coração aflito, mas porque ele sabe da presença e companhia de Deus em sua vida. É isso que também faz com que Jeremias, neste texto de Lamentações, levante a cabeça. Ele diz, eu quero trazer a memória. Nesse momento, nesses dias difíceis, eu quero trazer a minha memória que a misericórdia de Deus está comigo e não me deixa desamparar. O segundo texto, Deus diz, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confiem em Deus, o Senhor. Outro texto, já no Novo Testamento, em que o próprio Jesus fala disso. Ele é bem claro, e é maravilhoso isso, eu gosto de ressaltar isso. Né? Jesus não cria para nós uma perspectiva de um mundo de prosperidade, um mundo cor-de-rosa, fala assim, por serem meus discípulos e levarem a minha palavra a sério, no mundo tereis aflições. Mas tenham coragem. Aí eu gosto da tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Né? Tenham coragem. Né? Eu venci o mundo. Ele está junto. Né? Outro texto, 1 Pedro. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. De que maneira Jesus Cristo se torna exemplo para nós, irmãos, diante dos sofrimentos e da maneira como lidar com os sofrimentos da maneira correta, da maneira como Deus quer? O que vocês poderiam comentar aqui? Não, pastor, eu acredito que conforme o senhor já disse antes, esse sofrimento pode ser um aprendizado. Por exemplo, até mesmo no caso do senhor, que é pastor, se não passasse por algumas aflições, como poderia auxiliar outras pessoas e que passam também por elas, né? E olhando, por exemplo, a vida de Cristo, a gente pode aprender muito, porque era né, ele era Deus encarnado, então ele não tinha pecado, ele não, né, aquela pergunta do merecer sofrer, ele não, mas foi quem mais sofreu, né? E foi quem mais por aflições, né? Não era rico, não era uma vida confortável, assim, e ainda assim passou por todas aquelas aflições. E serve de exemplo para nós que aquilo ele, se próprio Cristo passou por aquelas aflições e ainda assim foi amparado pelo Pai, né? As nossas aflições também servem de aprendizado e que Deus está conosco. Ele não nos desampara. Ele nos faz passar aquilo, quer que nós aprendamos, né? Seja aflições para sermos usados
ter ferramenta, como o senhor mesmo trouxe, né? O cristão, ele vai passar por aflições, ele não trouxe a ideia de, você é cristão, sua vida vai ser perfeita agora. Né? Acredito até para poder auxiliar o próximo e Deus vai estar sempre conosco, não importa o momento. Isso. É um ponto importante nós ressaltarmos aqui também o aspecto de uma abordagem. Né? Eu digo, a teologia da prosperidade, ela não me sustenta diante dos sofrimentos. Porque a teologia da prosperidade, ela muitas vezes inspira que Deus está contigo e por isso você tem dias bons. E se você tem dias maus, né? Lembra a história dos amigos de Jó. Alguma coisa está em débito. Você precisa realizar um sacrifício, uma compensação, né? Descobrir a causa do seu sofrimento. Né? Talvez Deus não esteja contigo. Então há essa colocação de dúvida. E diante da teologia da cruz, nós olhamos assim, peraí, o meu sofrimento que hoje eu vivo, eu experimento, não é menosprezar ou pormenorizar o meu sofrimento, mas é olhar para o Cristo, né, o meu Salvador, que se identificou tanto comigo que ele levou sobre si um sofrimento que ele não merecia, para que, olhando o seu sofrimento, eu aprenda a sua atitude. Qual foi a atitude de Cristo? Nas suas dores e aflições, ele voltava os olhos ao Pai. Ele clamava ao Pai, ele pedia ao Pai, ele mantinha constante vida de oração com o Pai. Mas ele não era Deus? Vou reforçar a teologia de que Jesus não era Deus com o Pai. Não, Jesus era Deus com o Pai. Né? E ele, na sua condição de servo, de nosso substituto, ele mostra, né? Ele demonstrou nas suas atitudes o que se espera de nós diante dos sofrimentos. E é o que Jeremias fala aqui, em Lamentações 3. Aprenda com os seus sofrimentos, sejam humildes, ele vai dizer, sofram calados, né? Entender assim, não, eu estou enfrentando isso, Senhor, eu posso não entender a razão, o propósito, né? Mas eu confio na tua presença. A tua misericórdia é a razão para eu não entrar em desespero. A tua misericórdia, que eu creio é fiel, é verdadeira, é o que a minha âncora para eu não viver a deriva em meio aos sofrimentos como alguém que não tem um pai, não tem um Deus. Então, esse é o ponto que aqui o texto nos mostra. Diante dos seus sofrimentos, olhe para o Deus que está contigo e que ele mesmo ensina. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E tu darás glórias e louvor, tu me glorificarás. Mais um texto aqui para nós. Para lidar com o sofrimento, você pode dizer, tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me dará força novamente e me livrará da sepultura. Salmo 71. De novo, né? É uma palavra de confiança, não é de coragem, não vou nem usar a palavra coragem, muitas vezes pode incorrer num certo entendimento de arrogância. Não, mas é uma palavra de confiança. Eu sei quem está comigo. Lembra que nós já falamos sobre isso também quando estudamos o tema sobre o diabo. Eu não vou enfrentar ele de cara limpa, confiando que eu sou melhor do que alguém que já vive, que já existe há milhares de anos. Sozinho eu vou tomar na cabeça, com certeza. Mas se eu coloco aquele que já o derrotou do meu lado, sei, o Senhor está comigo e sob a tua palavra, sob o teu envio, né, eu enfrento os desafios que estão à minha frente. Isso é confiança, não é arrogância. Né? Oramos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai amado, nós te damos graças e louvor pelo teu cuidado com nossas vidas. Reconhecendo, Senhor Deus e Pai, que muitas vezes, pela nossa condição de pecadores, temos provocado sofrimento a nós mesmos, outras vezes sofrido, Senhor Deus, pela maldade que está presente ao nosso redor. Senhor Deus e Pai querido, não podemos necessariamente mudar o mundo, mas sabemos que Tu tens o poder de transformar a nossa vida. E como filhos regenerados pelo santo batismo, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos, Senhor Deus, força e suficiência para que em situações de sofrimento
tenhamos os recursos suficientes para passar de cabeça erguida e aprender com as condições adversas que este mundo coloca, sabendo, Senhor, que estando ao nosso lado, somos vencedores. Senhor Deus e Pai querido, permita-nos também aprendermos com a história, com as histórias de outras pessoas, homens e mulheres, teus servos e servas, que em suas histórias e experiências têm muito a nos relatar, a nos instruir, como exemplo de heróis da fé, que viveram e morreram, mas que desfrutam com a tua companhia e pela tua ação de uma vida de paz contigo na eternidade. É para esse lugar que nós também queremos ser instruídos, preparados, guardados e conduzidos pelo teu Espírito. Por isso, Senhor, permita-nos nos estudos diários da tua palavra crescermos no conhecimento, também, Senhor, no uso dos teus recursos, sacramentos, palavra, comunhão entre irmãos, a fim de sermos pessoas melhor preparadas para os dias difíceis deste mundo. Senhor Deus e Pai, olha com misericórdia pelos nossos irmãos e irmãs nas suas situações de fragilidade, enfermidades, tratamentos físicos, clínicos, tratamentos emocionais, isolamento, solidão, e que em todas essas coisas, Senhor Deus e Pai querido, possa usar a nós como teus instrumentos, como extensão da tua presença, estendendo a mão, estendendo o cuidado, estendendo os nossos ouvidos, estendendo, Senhor, os nossos recursos que são teus ao nosso dispor, a fim de não deixarmos o fraco cair. Mas, se hoje forte estamos, seguimos levantando aqueles que estão mais fracos que nós, para que juntos, ó Pai, possamos nos amparar como uma grande família, certo a quem servimos, certo de quem nos acompanha. Senhor Deus e Pai querido, fica com os nossos irmãos no trabalho cotidiano, dá-nos, Senhor Deus, a alegria e o entendimento de que as nossas tarefas diárias não são penosas, mas são uma oportunidade de colocar a nossa vocação ao serviço do nosso próximo em Teu nome. Assim, Senhor, guarda e proteja aqueles que ocupam trabalhos de risco, situações de enfrentamento de violência, situações, Senhor Deus, de exposição a riscos exacerbados, como os motoristas, profissionais de siderúrgicas, profissionais, Senhor, de segurança, profissionais de saúde, enfim, Pai, Tu sabes a necessidade e nós, como pessoas que somos atendidas por esses profissionais, Te damos graças e louvor pela vida deles. E pedimos, olhe com misericórdia também por cada um, a fim de, juntos, seguirmos cuidando uns dos outros para o bem de todos. Tudo isso, Senhor Deus e Pai querido, apresentamos ao Teu cuidado. Também invocamos a Tua bênção e a Tua companhia sobre cada um de nós, pela oração que Cristo nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A cada um de vocês, estimado irmão, irmã, de perto, de longe, acolhidos nessa comunhão do Espírito, desejo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.